A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou Barrete Reis e este é mais um Depois do Culto. Esses vídeos têm o objetivo de participar ao maior número de irmãos aquilo que estamos ministrando na nossa congregação, na Igreja Assembleia de Deus Pedra Furada. Os nossos cultos de doutrina, nós colocamos como tema uma série de mensagens sobre a reconstrução dos muros. Deus nos orientou e nós colocamos como tema reconstrução dos muros. Estamos baseando tudo que pregamos e tudo que ministramos no livro de Neemias. Já falamos como uma mensagem introdutória, reconstrução dos muros, o coração de Neemias. Você pode encontrar este vídeo também no nosso canal, então se inscreve e aciona lá os sininhos das notificações, porque todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, você será notificado. Então, só para que você fique sabendo quantos vídeos nós já temos, nós gravamos o vídeo Reconstrução dos Muros, o Coração de Neemias, primeira mensagem. Também temos Reconstrução dos Muros, porque os muros caíram. E temos também Reconstrução dos Muros. Os muros estão caídos, as portas estão fendidas, mas nos umbrais ainda há a marca do sangue. Estes vídeos compõem todas as mensagens que nós já pregamos ali sobre este tema. Hoje vamos falar reconstrução dos muros, oração e sujeição. É um tema muito importante porque nos nossos dias talvez o que mais falte para a comunidade cristã seja oração e sujeição. Você pode acompanhar o que nós vamos falar aqui, lendo no livro de Neemias, que foi os textos que nós usamos para ministrar esta mensagem. Neemias capítulo 1, versículo de número 4 e versículo de número 11. Neemias capítulo 2, versículo 4. Neemias capítulo 2, verso de número 5. Você pode depois estar lendo esses textos. A princípio, introduzimos a nossa mensagem explicando que sem essas duas atitudes, ou seja, sem estes dois costumes, sem essas duas práticas, oração e sujeição, quando nós nos esquecemos de manter isto na nossa vida cristã, ela perde os dois pilares que sustentam de maneira sóbria a vida do homem de Deus. Quando nós abandonamos oração e sujeição, estamos suscetíveis aos equívocos provocados por sentimentos e uma espiritualidade superficial e sensitiva. Ou seja, quando nós abandonamos a oração, quando nós abandonamos a sujeição, automaticamente começamos a agir conforme as nossas emoções. Então, se Neemias tivesse agido conforme as suas emoções, a partir do momento que ele se entristeceu, ele imediatamente arrumaria as suas malas. A partir do momento que ele ficou sabendo da notícia que Jerusalém estava destruída, ele arrumaria as suas malas e partiria em direção a Jerusalém, porque o seu sentimento, a partir daquele momento, era: eu preciso fazer alguma coisa. Não é difícil e nem é distante de nós este sentimento. Nós olhamos para as comunidades cristãs hoje, imediatamente pensamos: é preciso fazer algo, eu preciso colocar a minha mão, eu preciso colocar isto que eu estou sentindo de forma prática para ajudar, para reconstruir, para refazer aquilo que foi caído. Mas entenda uma coisa: embora o seu sentimento seja nobre, não significa que ele está sendo de acordo com a perfeita vontade de Deus. Para conhecermos a vontade de Deus, é preciso entender a sua vontade, e isso você faz através da oração, e depois você precisa ter sujeição por aqueles que Deus colocou à frente desta obra. Nós falamos ali também que a oração ela é importante porque
A oração transforma a necessidade extrema em solução. Quando Neemias viu o estado, a calamidade, toda a desgraça que tinha acontecido em Israel, este é o termo que nós deveríamos usar, falta de graça. Por quê? Porque Deus havia retirado a sua mão. Imediatamente Neemias pensa: eu preciso orar, eu preciso buscar do Senhor o que Ele deseja que eu faça e por que estas notícias me abalaram tanto. E Neemias, com uma necessidade extrema de uma resposta de Deus, ele vai orar. Assim também foi Daniel. Quando Daniel viu que o rei Nabucodonosor baixou o decreto que todos os sábios deveriam morrer se não conseguissem interpretar o sonho do rei, imediatamente Daniel se volta ao mensageiro do rei e diz assim: me dê um tempo. Por quê? Porque Daniel sabia que havia a necessidade da interpretação, mas ele não se arrouba, não se coloca numa posição em que, de qualquer maneira, ele vai servir ao rei com a interpretação. Daniel procura primeiro orar ao Senhor. E isso faz com que Daniel traga a interpretação do sonho. Está precisando de alguma coisa? Está necessitando de uma resposta? A sua necessidade é extrema? Então transforme através da oração a sua necessidade extrema em solução. Está precisando da revelação? Vá orar. Foi assim que Daniel fez. A outra coisa que nós dissemos sobre a oração e da importância da oração de Neemias, da atitude de Neemias de orar primeiro, é que a oração muda a sentença de Deus. Alguém pode me perguntar, mas principalmente os irmãos calvinistas dirão: a sentença de Deus não pode ser revogada. Quem disse? As Escrituras nos mostram claramente que havia uma sentença de Deus contra Israel e por isso os muros estavam caídos. Você pode acompanhar isso nas nossas mensagens anteriores que estão no nosso canal. Porque os muros caíram? Nós vamos explicar que os muros estão sentenciados. Israel está sentenciada à destruição por conta Deus decretou. Ora, para que Neemias faça algo, para que Neemias consiga restaurar o muro, a primeira coisa que Neemias precisa é revogar a sentença de Deus. E como é que nós vamos fazer isso? Orando. A única forma de trazer de volta uma sentença favorável, quando Deus já sentenciou desfavoravelmente, é a oração. Alguém pode perguntar: com que base? Então eu uso como base 2 Reis, capítulo de número 20, verso de número 1 e verso de número 2, quando o profeta Isaías se dirige ao rei Ezequias e traz uma mensagem. Ezequias está doente e a mensagem de Isaías é: certamente morrerás e não te levantarás mais desta cama. Imediatamente após ouvir a sentença de morte, sentença desfavorável, as Escrituras nos mostram que ele, no versículo de número 2, virou-se para a parede. Ele quem? O rei Ezequias. Ele se vira para a parede e começa a orar ao Senhor. É através da oração que Deus manda o profeta retornar e dizer: não morrerás, ainda se prolongarão os teus dias por mais 15 anos. Observe que a oração mudou a sentença de Deus. Se você quer colocar a mão no arado, se você quer reconstruir os muros, se você quer mudar e transformar uma situação sentenciada por Deus, ore. Não tome atitudes precipitadas. Então nós falamos de duas atitudes. E a segunda atitude que um homem deve ter antes de colocar a mão na reconstrução dos muros é sujeitar-se à autoridade que foi colocada por Deus. Quando você olha a história, superficialmente, você não entende que o Império da Pérsia, ele foi colocado por Deus para estar sobre Israel. Imediatamente, o rei Ciro
rei da Pérsia, é chamado pelo próprio Senhor em Isaías 45, versículo de número 1, de meu ungido. E ele será colocado neste lugar, na posição de ungido, para abater as nações de diante de sua face e de cingir os lombos dos reis. A história nos mostra que Nabucodonosor, rei da Babilônia, um grande império, não conseguiu resistir a Ciro, porque quem resiste à autoridade colocada por Deus paga um preço ainda maior daquele que Deus está sentenciando. Neemias reconhece isso e sujeita-se à autoridade do rei. Quando em Neemias 2:5 ele disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Observe, Neemias coloca-se não na dependência única e exclusivamente do seu desejo, da sua vontade de reconstruir, nem tampouco apenas Neemias entrega tudo nas mãos de Deus e diz: Deus, me leve, tu queres que eu vá? Não. Neemias pede, através da oração, que Deus o conduza na fala com o rei, para que o rei o libere para ir reedificar. Você quer fazer alguma coisa na obra de Deus? Você quer reconstruir os muros? Você sabe que muita coisa está errada? Procure e descubra quem é a autoridade de Deus naquele lugar. Quem é a autoridade de Deus? Quem foi colocado por Deus? Nunca queira se precipitar contra aquilo que Deus ungiu. Se Deus ungiu o rei da Pérsia, o império da Pérsia, para estar conduzindo os atos e as ações de Israel, para que você revogue a sentença de Deus para reconstruir os muros, você precisa que Deus lhe ajude, permitindo que a autoridade libere você para fazer. Compreende? E hoje, nos nossos dias, um dos maiores motivos de que nós não conseguimos colocar os muros de pé, que nós não conseguimos colocar de novo as pedras sobre as pedras e reconstruir aquilo que foi derrubado ao longo do tempo, é porque nós não estamos tendo a mesma atitude de Neemias: oração e sujeição. Talvez você tenha alguma dúvida se existe alguma autoridade colocada por Deus, e é muito simples, basta você entender Efésios capítulo 4, verso de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo a edificação, querendo a solução, ou seja, para se reedificar, para se reconstruir os muros, é necessário oração para revogar a sentença de Deus, e é necessário reconhecer as autoridades que foram constituídas por Deus. A partir do momento que Neemias é enviado pelo rei para reconstruir os muros, agora a autoridade da reconstrução está sobre os ombros de Neemias. Deus abençoe a você, que esta mensagem possa edificar a sua vida e que possa trazer uma renovação no seu entendimento. Não seja precipitado. Deus te escolheu para algo, aguarde, ore e sujeite-se às autoridades. Deus abençoe, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima, se o Senhor permitir.